Irmãos, continuando agora em Gálatas 6, hoje nós vamos iniciar Gálatas 6, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia para que você pudesse acompanhar conosco os estudos, porque é importante. Na Bíblia é citado que os crentes de Bereia, eles usavam a Bíblia checando tudo que era falado. Então você também tem que checar. Toda a Escritura, ela tem que ser checada, ela tem que ser analisada, não segundo o seu entendimento, mas deixando que o Senhor abra sua mente para que possa fluir em ti a verdade. Então abra sua Bíblia em Gálatas 6, nós vamos dar continuidade ao estudo de Gálatas. Gálatas 6, 1, fala a respeito da responsabilidade mútua que nós temos com os irmãos. E começa assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Interessante esses pontos, né? Porque agora, anteriormente, Paulo no capítulo 1, ele tem um embate muito grande com os crentes de Jerusalém, você lembra disso? No capítulo 2, ele começa a exemplificar a respeito, ele começa a formalizar, a tornar uma forma orgânica da palavra, por assim dizer, como mostrar que a lei foi abolida, que nós não vivemos mais debaixo do jugo e do aio da lei. No capítulo 3, ele começa a relacionar a lei antiga com a graça. No capítulo 4, ele começa a relacionar a lei com o Espírito. E aí, por fim, no capítulo 5, Paulo começa a trazer agora as consequências daqueles que querem viver debaixo da lei e daqueles que querem viver debaixo da graça. No capítulo 6, ele continua fazendo isso, só que agora ele já leva os cristãos desta época a um padrão maior. Ele consegue colocar aqui agora numa linguagem como se todos já estivessem preparados para ouvir o que ele tinha para dizer, como se tivessem todos atingido uma estatura perfeita. E aí ele argue, quer dizer, ele chama a atenção para uma coisa extremamente interessante no capítulo 1. Porque ele chama a atenção para que os irmãos possam ver no capítulo 1 de que eles agora estão numa estatura melhor. Quer dizer, eles são espirituais. E ele fala isso na primeira parte do versículo, dizendo, olha, vós que sois espirituais. Quer dizer, ele está considerando que a pessoa chegou a um nível elevado de cristandade, onde ela consegue agora julgar os outros. E aí, olha, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura. Quer dizer, aqueles que cometerem falta no nosso meio, que cometerem algum erro, algum pecado, nós temos que corrigi-los. Os que estão mais alicerçados na palavra do Senhor, tem que ajudar nesta correção. E essa correção é dada para aqueles que estão numa elevação espiritual um pouco maior. E para isso, eles vão chamar a atenção daqueles outros, exortar. E para essa exortação, ela é feita com carinho. É isso que Paulo adverte. Tem que ser feito com brandura, com carinho. Por isso que eu digo o seguinte, que qualquer crítica que você for fazer, tanto na internet, quanto em sites, qualquer lugar que você for fazer, leve a sua crítica para o lado da palavra do Senhor, não para a pessoalidade sua. Mesmo que você seja atacado, mesmo que você seja chamado de herege, mesmo que você seja ameaçado, você não pode, neste momento, levar para o lado pessoal. Você tem que tratar a pessoa com brandura, com amor. Isto é ter domínio próprio. E é mostrar a evidência do fruto do Espírito na sua vida. Acompanhe comigo, então, no capítulo 6, ainda no versículo 1. Nós falamos ainda que ele chama a atenção ao final aqui, para que você, do capítulo 1, do versículo 1, ele chama a atenção que você também se guarde. Então, ele diz que mesmo nós estamos num nível elevado de espiritualidade, isso não quer dizer que nós não estamos aptos a errar. Todos nós estamos debaixo do mesmo jugo. E esse jugo é o jugo do pecado, é a carne que está em nós. Então nós também somos sujeitos a cair a qualquer momento. E é isso que ele chama a atenção, que nós podemos cair. Então cuidado é o que ele chama a atenção, né? no final do 1. E aí eu quero te chamar a atenção de que essa natureza espiritual na qual
Paulo se refere, quer dizer, essa estatura espiritual, ela tem algumas características. A primeira característica é a luta que foi vencida contra o corpo. Esse corpo são as evidências da carne, são os prazeres da nossa carne, a vontade da carne humana. Ela procede do natural da carne humana. Vou te dar um exemplo bem claro disso. No nosso cérebro tem uma glândula que ela chama hipófise. E dentro da hipófise, junto com o hipotálamo, ele produz substâncias inerentes, são hormônios inerentes do ser humano que não são produzidos em outros lugares. Vamos supor o rim. O rim produz alguma substância chamada noradrenalina, que no momento de susto é liberado na corrente sanguínea, isso causa palpitação no coração, isso é proveniente do rim. Mas aqui no cérebro, estão as glândulas que produzem os hormônios inerentes da natureza humana. Esses hormônios, mesmo que você não queira, te dão sono, mesmo que você não queira, te dão sede, mesmo que você não queira a sua aptidão sexual, isso são inerentes da carne humana, são naturais do ser humano. O problema é que Paulo chama a atenção, no capítulo 5 anterior, que isto tem que ter um domínio. E esse domínio próprio, que é um do fruto do Espírito, ele vai vir através da força do Espírito Santo na nossa vida, para que nós dominemos o nosso corpo. Então a primeira coisa, para atingir essa estatura espiritual, para que possamos arguir, possamos exortar alguém, nós temos que ter em primeiro passo, vencer o nosso corpo. Já é uma luta difícil, né? Quantos ainda não conseguiram vencer o seu corpo, vencer as suas paixões e as suas vontades carnais? É muito difícil. Em seguida, ele nos chama a atenção que a luta agora é contra a alma. A alma é inerente do pensamento humano, das vontades que surgem dentro da cabeça humana. E não são essas hormonais, não são essas orgânicas que eu citei para ti. Elas são do pensamento humano, que nascem na cabeça humana, que a Bíblia chama de coração. Então essas vontades que nascem do coração humano, e muitas delas são inerentes do espírito do homem, que é ter inveja do outro, que é cobiçar às vezes as coisas do outro, que é justamente querer ser maior que o outro. Por isso que Paulo chama atenção nesse capítulo sobre a vanglória. Então tudo isso é inerente, não é da vontade da física do corpo humano. Não é vontade orgânica humana, mas é vontade da alma, aquela que nasce na cabeça, aquela que nasce no cérebro do humano, que ele vai providenciar isso para que ele possa prejudicar alguém. Essas vontades da alma também têm que ser dominadas. Isso é a segunda etapa do domínio da natureza humana. Quando a pessoa consegue dominar essas naturezas dela, que é corpo, que é alma, aí ela pode se considerar numa estatura. O mal é que muitas pessoas não atingem essa estatura, e porque eles vencem o pecado A ou B, que não lhe domina, ele é capaz então de julgar o outro, porque o outro ainda está naquele pecado. Vamos tomar um exemplo sobre a bebida. Tem gente que nunca bebeu, não tem aptidão para beber, e ela já venceu isso na vida dela. Mesmo que ela tenha bebido alguma vez na vida, bebida alcoólica, ela já venceu isso na vida. Porém tem um irmãozinho que ele tem uma dificuldade muito grande. E vez ou outra, você escuta uma história de que ele caiu, de que ele voltou, de que ele pecou, de que ele bebeu de novo. Isso para ele é um peso muito grande. Pode ter certo que é, mas é um domínio que ele ainda não atingiu, que ele não teve aquela vontade de conseguir vencer isso na vida. Mas aí, cabe a nós, nesse momento, entendermos que mesmo que nossa vida esteja dominada por esse ângulo, nós não podemos julgar o outro porque ele está naquele outro ângulo, diferente do nosso. Isso é inerente da carne humana, de querer julgar o outro segundo o seu padrão. E é isso que Jesus fala em Mateus, que não julgueis segundo a medida. Porque se você julgar segundo a sua medida, com a mesma medida julgarão a vós. Porque a fraqueza dele é a bebida, mas a sua pode ser outra. E é isso que eu te chamo a atenção nesse momento. Para atingir essa estatura espiritual, ter esse tipo de entendimento. A outra luta é justamente quando a pessoa acha que venceu o corpo,
Ela acha que venceu esses pensamentos malignos que surgem da alma e do coração dela. Ela consegue inclusive reprimi-los. Mas aí ela não consegue agora vencer uma outra luta, que é a luta da religiosidade, que é a luta que ela acha que é mais que alguém. É a luta com que ela está se desviando para a direita. É a luta com que ela acha que pode mais porque os seus jejuns são maiores, porque os seus cultos prestados são mais bonitos, porque o seu louvor cantado é mais bonito que o outro canta desentoado. Então ela acha que porque ela tem essas qualidades melhores, ela está num patamar diferente. E isso ela se julga muito melhor do que o outro, porque ela tem os seus momentos de êxtases pentecostais, né, classificada como pentecostal, e ela acha que o Espírito está mais nela do que no outro, e com isso ela acha que ela tem um patamar diferente. Isso também é estar desviado. Então venceu a alma, venceu o corpo, mas não vence a religiosidade dentro dela. Por isso que Paulo nesse capítulo chama muita atenção a respeito da vanglória, que são aqueles que estão num nível espiritual um pouco maior, porém eles se acham donos da razão, donos da verdade, e o restante são todos pecadores. E é isso que nós temos que ter cuidado. É claro, existem verdades fundamentadas, e eu vou te citar essas verdades fundamentadas aqui, como por exemplo, encarnação. Cristo encarnou. Né? O verbo se fez carne. Redenção. Cristo se redimiu por nós na cruz do Calvário. Isso são verdades absolutas. Depois que ele se redimiu, ele nos deu o seu Espírito Santo. Outra verdade absoluta. Outra, nos deu filiação. Nós somos agora considerados filhos de Deus e co-herdeiros com ele. E por fim, nos dará o resgate. Mesmo nós tendo assim, todas essas verdades, nós temos que entender uma coisa, que estas verdades não são estáticas. Apesar de que parecem estáticas, são verdadeiras, mas não são estáticas, não são engessadas. Porque a redenção, o resgate e a filiação de Deus, através de Cristo, está muito mais do que o ato do próprio Cristo ter feito. Isso não quer dizer que nós tenhamos que fazer sacrifícios para poder substituir o sacrifício que Cristo fez. Não é isso. O Senhor está interessado nos nossos corações, naquilo que produz dentro da nossa mente e do nosso coração. E aí nos chama a atenção de que isso, todos esses atos que Cristo fez, não adianta de nada, se a pessoa não experimentar. Se você não experimentar viver os atos redentores de Cristo, viver a filiação que Jesus te deu para com Deus, viver o resgate do Senhor para a sua vida, você não experimentou isso. Então às vezes a pessoa tem 10 anos de crente, 20 anos de crente, a pessoa às vezes está morrendo dentro de uma igreja e ela jamais experimentou todas essas verdades absolutas que Cristo fez por ela, porque ela ainda vive presa na religiosidade. Então vencer o corpo, vencer a alma, extremamente importante, mas tem que vencer a sua vanglória, o seu eu, a sua religiosidade, para se colocar na posição de experimentar qual seja a verdadeira vontade de Deus na sua vida. Filipenses, capítulo 2, versículos 1